Mas de fato nós estamos super animados de estar aqui. Como ele falou, meu nome é James, mas o pessoal muitas vezes me chama de Tiago. E eu estava lá nos Estados Unidos, a gente veio começar a igreja em São Paulo, eu e a Denise. E na verdade a gente tem tantas memórias, né, daquela época. E isso fazem 30 anos. E então agora ver você e Marcos servindo a igreja aqui de BH realmente nos enche de alegria de ver a perseverança de cada um de vocês. Nós sentimos tanta gratidão e a gente quer levantar vocês, mas vocês têm de fato um casal de coração. Vocês já sabem, mas um casal que dá a vida, que dá o coração, dá tudo por Deus, mas também por vocês. E eu fico muito honrado, muito grato de estar aqui com vocês hoje. Vocês sabem que a gente teve o retiro de liderança agora esse final de semana aqui perto de BH. Então teve pessoas assim do Brasil inteiro representadas. E quando a gente pensa que 30 anos atrás a gente foi lá para São Paulo começar uma igreja e agora se vê espalhado em vários estados aqui do Brasil, e imaginando ainda o que Deus há de fazer, a gente continua orando, né? Não foram só aquelas orações lá nas Parque das Mangabeiras e tudo mais, mas a gente continua orando por vocês e a gente sabe que Deus vai usá-los e muito. Pode passar aí. Vamos abrir as Bíblias em Josué, capítulo 1. Aliás, tem sido ótimo estar aqui em BH, em Minas. A comida de vocês, nossa, quase não conseguia botar a calça hoje. Então tá muito bom mesmo. Josué, capítulo 1, vamos começar aqui em versículo 10. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dará. Então aqui, eu queria falar um pouco hoje sobre fé. Nós focalizamos isso um pouco nesse retiro que tivemos, mas eu sei que todos nós temos momentos desafiantes em nossas vidas. E para a gente vencer esses momentos, a gente precisa de muita fé. E era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui na vida de Josué. Vocês conhecem a história. Moisés lá foi levando o pessoal que saiu do Egito, mas por causa da falta de fé, eles tiveram que dar umas voltas aí no deserto durante 40 anos. E aí, então, aquele povo que foi sem fé, então eles todos morreram. Aí a nova geração estava aí. Moisés ficou, ele passou o bastão para Josué. Ele disse: Josué, você que vai entrar na terra, você que vai conquistar essa terra. E então está Josué, passado esses 40 anos, dando volta na terra, no deserto. E ele diz: então você vai conquistar este terreno. E a gente vê que ele chegou todo pronto. Ele disse então, ele falou por favor, então gente, vamos nos aprontar que nós vamos entrar, nós vamos conquistar esta terra. Vamos já passar para o próximo slide. Então, a gente pensa sobre o que eles fizeram, porque na Terra Prometida, esta aqui colorida, era a região que eles chamavam de Terra Prometida. E eles estavam vindo lá do Egito, aqui no deserto, então, eles estavam vindo do oeste, mas eles entraram aqui pelo sul e passaram aqui e entraram aqui pelo lado leste. Então, para entrar aqui, por este lado, eles tinham que atravessar este rio aqui, o rio Jordão, que dava no Mar Morto. Então, para eles atravessarem lá,
que foi uma coisa impressionante, porque eles estavam ali acampados, dizendo: prepare-se porque a gente vai entrar na Terra Prometida, atravessando o Rio Jordão. Obviamente, não é fácil atravessar um rio com um bando de gente, né? Então, ele estava lá falando para o pessoal fazer isso, mas ele disse que Deus iria fazer umas coisas incríveis para eles entrando. Coisas como 40 anos antes, quando eles atravessaram o Mar Vermelho para sair do Egito, eles estavam dizendo: agora vocês vão atravessar o Rio Jordão para poder entrar na Terra Prometida. Então, se você pensa nisso, eles vão conquistar todo este terreno ali, esse povo que era peregrino por 40 anos, eles vão entrar e eles vão conquistar isso aí. Quão provável você acha que seria um negócio desse? 40 anos vagueando, agora vai entrar, vai atravessar o Rio Jordão e vocês vão conquistar todo este terreno enorme do Oriente Médio. Pouco provável. Mas olha aqui, o que é que Josué, por que ele fazia isso? Em que ele confiava? A gente pensava que ele falou aqui nesse trecho, ele disse, porque vocês veem aqui no versículo 11, no finalzinho, ele falou: para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dará. Que deu confiança para Josué que ele iria poder entrar e conquistar um terreno, um território que ele nunca nem tinha visto? Bem, ele veio quando ele entrou como espião, né? Mas ele entrou lá mas demorou 40 anos para ele poder entrar lá. Mas ele entrou lá com muita fé, porque ele tinha fé em Deus. Não era fé nele mesmo, não era fé nas pessoas, naquele bando de gente, que a fé dele estava em Deus. Porque Deus que Josué, ele tinha fé, essa fé ele tinha antes de Jesus. A gente está vendo aí o amor de Deus, que como o Marcelo falou. Mas quando ele era espião, ele tinha essa fé para atravessar o Mar Vermelho. Isso é antes deles entrarem lá em Jericó. Eles viram as muralhas caírem. Ele tinha essa fé. Qual que era a base? Porque ele acreditava em Deus. E essa é a questão que eu queria, a pergunta que eu queria fazer para cada um de vocês hoje. É pensar se você tem essa fé. A sua fé está no Deus bondoso, no Deus poderoso, que ajudou Josué a entrar. Esse mesmo Deus é o Deus que você confia. Deus é generoso e Ele é poderoso. Ele deseja libertar as pessoas. Deus, Ele tem bondade no coração. Ele quer libertar as pessoas do mal. Ele quer libertar as pessoas dos vícios. Ele quer libertar as pessoas dos divórcios. Ele quer libertar as pessoas da solidão. Deixa eu fazer uma pergunta. Você deseja se livrar dessas coisas na sua vida? Você quer se livrar dos vícios que te amarram? Às vezes as coisas que nos amarram, tipo pornografia. Gente, eu sei que nossa vida de hoje, nós somos expostos toda hora com essas coisas. É super fácil clicar. Gente, você quer se libertar disso? Você quer se libertar da amargura? Às vezes coisas acontecem em nossas vidas e a gente fica lá carregando a amargura em nossas vidas. Mas Deus, Ele deseja nos libertar da amargura. Ele quer nos livrar da raiva, da preguiça, das coisas que realmente nos prendem. Ele deseja isso. Ele deseja mais ainda. Ele deseja que nós vamos passar a eternidade no céu. Lá no céu, onde não haverá lágrimas,
a gente vai poder viver transbordante de alegria a nossa vida inteira, o resto da eternidade. Gente, tudo que é bom vem de Deus. Esta é sua convicção? Eu te digo, meu Deus é generoso, mesmo em coisas pequenas. Eu estava pensando, todos nós temos coisas que nos chateiam, né? Eu dirijo bastante lá na cidade, eu sou de San Diego, a gente mora lá, mas eu estou sempre visitando pessoas, fazendo coisas, então estou muitas vezes no carro. Então o que eu gosto de fazer, eu vou na biblioteca e eu retiro livros em CD, livros em áudio, né? E eu ponho lá no carro, então eu consigo ouvir livros, porque eu não tenho tempo para ler muito, mas eu posso ouvir. Então eu gosto muito de ouvir os livros no carro. Então um dia eu estava num carro e que minha filha dirige mais, e eu esqueci o livro dentro do carro que ela dirige. E aí então eu falei para ela, então eu vou sair amanhã cedo, você pode deixar o livro em áudio no meu carro? E então o que ela fez? Ela deixou não dentro do carro, mas em cima do carro. Então eu não vim fazer, eu saí de manhã, entrei no carro, fui embora, e aí então mais pra frente eu vi que eu não estou com áudio, eu falo com minha filha depois, né? E aí então mais tarde eu perguntei para ela, disse, então você pode me dar o livro? E ela falou, eu já dei. Mas não está no carro. Eu disse, não, eu deixei em cima do carro. Né? Então o livro se foi. Estava espalhado em algum lugar, eu não sabia onde que era, mas aí eu pensei, puxa vida, eu não queria pagar isso, então mas foi na biblioteca para ver quanto é que iria me custar para repor aquele livro, e era caro, né? Então aí eu estava lá, tá bom, então eu vou pagar, mas aí eu pensei lá, meu Deus, eu não quero pagar esse dinheiro, foi tanta besteira, né, para eu perder o livro daquele jeito. Então, mas eu queria achar, então quem sabe eu acho assim na rua, quem sabe eu acho alguma coisa, então eu falei a Deus, me ajude a achar, não achei. Mas um dia, então umas 2 semanas depois, eu tinha um irmão que iria passar lá em casa e a gente iria sair para orar juntos, né? Então a gente saía orando e a gente estava conversando e de repente eu olho e estava assim, encostado num poste, assim uns 300 metros da minha casa, na calçada, encostado num poste. O livro estava lá. E como pode, assim, 2 semanas depois ele aparece lá, um monte de gente tinha passado ali, indo e vindo, a minha esposa mesmo, ela tinha passado ali várias vezes, nunca viu nenhum livro, e de repente, 2 semanas depois o livro aparece lá. Então eu não sei como aquele livro apareceu, mas sabe o que eu penso? Eu penso, um anjo deve ter pego aquilo, então eu penso, eu vou colocar bem aqui, que ele, enquanto ele está orando, ele vai ver o meu livrinho. Mas eu vejo assim, nossa, Deus consegue fazer coisas que a gente nem imagina como que vai rolar. E então, graças a Deus, não tive que pagar o meu livrinho lá. Então, Deus foi muito bom e Deus foi poderoso, amém? Então, gente, eu fico pensando, a gente nunca sabe, a gente tem que orar sobre tudo, a gente tem que ver o que Deus pode fazer em nossas vidas. Mas vamos passar e ler um outro trecho aqui em capítulo 2, continuando, vendo sobre Josué. Em capítulo 2, vamos ver, começando em versículo 8. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito,
E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal asseguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Estava pensando sobre este trecho aqui. Aqui a gente vê, então, como havia os espiões antes de atravessar o Mar Vermelho, eles também entraram com espiões para ver a travessia do Rio Jordão. Então entraram lá em Jericó e eles foram lá, e enquanto eles estavam lá, então as pessoas perceberam que alguém tinha entrado lá, então estavam procurando os espiões e tudo mais. Então estes homens, eles arriscaram a vida para entrar lá para espiar a terra. Eles planejavam conquistar aquele terreno, então obviamente a presença deles não era bem-vinda. A presença deles não era socialmente aceitável. Né? Não era coisa que todo mundo estava falando, temos visita, entra aí, toma um cafezinho, essas coisas assim. Não era bem assim. Mas a gente vê também, então, que esses homens tinham fé, mas Raabe também tinha muita fé. Então, quando eles entraram lá em Jericó, Raabe os recebeu e ela arriscou a vida dela também pelos espiões lá. Porque ela poderia ter sido perseguida e condenada. E ela os escondeu. Por quê? Vocês viram o que ela falou? Eu vou esconder vocês porque eu sei que o Deus de vocês é poderoso. O Deus de vocês já fez grandes coisas e nós estamos tremendo de medo porque sabemos do que é capaz o seu Deus. O Deus deles era poderoso, mas não somente poderoso, ela sabia que o Deus deles era compassivo. E ela dizia, gente, se eu fizer isso, você poderá ser compassivo comigo? Você vai passar a misericórdia para mim, que eu também vou estar te mostrando? Ela não estava fazendo isso para agradar a sociedade. Ela estava fazendo isso para agradar a Deus e salvar a família dela. Né? A gente vê, olha a fé desta mulher. Que ela estava disposta a arriscar a vida porque ela sabia do Deus Todo-Poderoso. Vamos ler. A gente não vai ler esse trecho, mas mais para frente, só pensando nesta mulher, Raabe, ela não estava ali para agradar o mundo, mas olha aqui, em Mateus capítulo 1, tem a genealogia de Jesus, e ele vai falando, Raabe consta na genealogia de Jesus. Raabe casou com Salmão, que era um desses homens, e ela teve um filho, chamado Boaz. Boaz casou com uma outra mulher, chamada Ruth, que vocês talvez lembrem da história dela, né, que era uma moabita, e ele casou com ela, porque ele viu a fé dela, e eles tiveram um filho chamado Obed, que teve um outro filho chamado Jessé, que teve um outro filho chamado de Davi. Então essa mulher é o que? Bisavó, tataravó de Davi, que foi ascendente de Jesus também. Então essa mulher que tinha fé em Deus, ela não estava ali para agradar a sociedade, mas olha o que aconteceu na vida dela. Ela não agradou a sociedade, mas ela influenciou aquela sociedade, ela influenciou o mundo por causa da fé que ela tinha.
Gente, eu acho que é importante a gente estar pensando nisso em nossas vidas. Quando a gente vê a fé, a gente vai atrás. Mas a gente tá vendo que nem sempre a gente o cristianismo é bem visto na vida. Talvez vocês consigam ver esse charge aqui. Então, na nossa sociedade, muitas vezes, hoje, a gente está vendo aqui um monte de pessoas com a Bíblia na mão, batendo numa pessoa com o arco-íris, então, de homossexualismo, né? Então, a gente sabe que é algo que se fala muito hoje em dia. E o que a mídia põe, assim, é que cristianismo é o quê? É anti-gay, é anti-aborto, é chato, é cafona, julga as pessoas. Vocês estão me entendendo? Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu sinto que, na verdade, se põe o cristianismo como errado, né? Então eles fazem charge assim, parecendo que é o cristão que vai ficar batendo no gay, coisas assim, né? Pode ser que alguém tenha essa atitude, mas essa não é a atitude que Deus está nos falando para ter diante dessas pessoas. Mas é a ideia que as pessoas colocam, que cristianismo, eles são hipócritas, cheios de orgulho, julgam os outros, cheios de regras, chato, cafona, essas coisas assim, que muitas vezes é colocado o cristianismo. O Ibope nosso nem sempre é tão bom, né? Nem tudo que Deus ensina é popular. Mas quem tem fé não está ali para agradar a sociedade. Quem tem fé está ali para agradar a Deus e fazer isso. Mas a gente vê essas pessoas assim. O que esses espiões falaram para Raabe? Raabe era, vamos dizer, ela era uma mulher de situação moral duvidosa, né? Ela estava na cidade do inimigo, essas coisas assim. Então, provavelmente não era a pessoa que você colocaria a sua confiança, mas essas pessoas quiseram bem para Raabe. Raabe disse: se eu te tratar bem, você vai me tratar bem? Eles falaram: claro. Se vocês fizeram isso, nós trataremos com bondade. Nós queremos o bem. Eles estavam dispostos a falar a verdade, mas queriam salvar as pessoas. Gente, nós temos que ter confiança, ter esse tipo de fé, que nós vamos anunciar a verdade, mas nós vamos tratar muito bem. Nós queremos salvar a todos, não importa o que fez no passado, o que pode ter passado na sua vida. Deus está querendo o bem. E nós precisamos ser pessoas assim, que são confiantes, cheias de fé, em qualquer situação. Sabe, eu queria compartilhar alguma coisa que aconteceu lá na nossa cidade, na igreja. Quando nós mudamos lá para a região que a gente estava, tinha um casal lá. Na verdade, ele estava muito triste. Na verdade, a maneira que você via que ele não estava nada, ele era fiel, estava lá no culto e tudo mais, mas ele não estava feliz. E na vida dele, ele tinha 2 filhas, e as 2 filhas não deixaram a igreja, não seguiram, tudo mais. Uma das filhas era super rebelde, e então ele estava triste. Mas chegou uma hora que a segunda filha, que também tinha saído, casado com um homem que não era cristão, então uma vida bagunçada. Mas essa mulher, ela veio e ela se tornou cristã. A segunda filha, depois de ter passado por toda aquela bagunça e tudo mais, então ela se batizou. E aí não demorou muito, então a outra filha, essa que era mais danada ainda, né? Então ela vinha, e na verdade até os cristãos estavam lá, meu Deus, né? Assim, não confiavam muito dela, porque ela tinha mentido, ela tinha aprontado bastante, até dentro da igreja, então era bem difícil. Então Kelly recebeu ela, começou a estudar a Bíblia com ela, e ela começou a
a se arrepender e fazer as mudanças que ela percebia, ela estava caindo em si, vendo o tipo de vida que ela levava não estava indo para o bem dela. Ela tinha casado com um homem drogado e outras coisas assim. Então, e ela então foi restaurada à igreja. Então você imagina o pai, então o semblante dele já era outro, então porque as duas filhas, ele via Deus fazendo coisa que ele nem imaginava. A primeira filha, a primeira que foi batizada, o marido dela foi batizado. A segunda filha, a que era mais danada ainda, o marido dela, que era drogado, ele foi batizado. A gente vê o pai deste, o marido foi batizado. O tio, né? Então o irmão dele foi batizado. A mãe? A mãe foi batizada. E um sobrinho foi batizado. A gente viu assim, isso tudo em 2 anos? É mais ou menos isso. Então tudo isso aconteceu. E a gente via, nossa, ninguém estava ali pensando, então continua que vai dar certo. A gente falava, mas Deus realmente estava conseguindo fazer, porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é bondoso. E a gente vê que a gente precisa arriscar. Não, a gente não está ali para julgar as pessoas, a gente está aí para ter fé e ajudar. E quando as pessoas respondem, Deus pode fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina. A gente está na igreja lá de San Diego, a gente deseja realmente fazer uma diferença na sociedade. E para fazer uma diferença na sociedade, a gente tem que arriscar. Quem tem fé se arrisca, como aqueles homens espiões arriscaram, como Raabe arriscou. Nós também precisamos nos arriscar em algumas coisas. Lá em San Diego, nós queremos levantar essa próxima geração. Gente, eu tenho 56 anos, então tenho filha adulta que já está na faculdade, tem outro filho que tem 15 anos, está no colégio. Mas a gente vê que a nossa geração então está envelhecendo. Mas gente, nós queremos que a mensagem seja para todos. Então a gente está procurando ensinar e levantar jovens evangelistas. Então fazendo isso, então arrisco nisso. Porque não são tão experientes, né? Então por serem mais... eles não têm a maturidade para julgar tudo, eles fazem besteira. Como nós começamos a igreja lá em São Paulo, 30 anos atrás, nós fizemos muita besteira, a gente tinha 25 anos. Mas gente, olha o que Deus fez. Não dependia disso, a gente precisa arriscar e Deus abençoa. Lá em San Diego a gente quer fortalecer o entendimento, por exemplo, sobre toda essa questão de atração do mesmo gênero, do mesmo sexo, né? E essa é uma questão muito controversa na sociedade, mas nas igrejas e tudo mais. Mas nós queremos ser um grupo que ajuda essas pessoas, que apoia enquanto elas estão aprendendo como mudar, vencer as questões que estão nas suas vidas. Arriscado. A gente quer servir aos necessitados. Nós já ouviram falar talvez de Hope Worldwide. É uma instituição benevolente e a sede é lá em San Diego. E a gente está lá porque nós queremos causar um impacto para a comunidade, para os necessitados, e mesmo os refugiados, que é uma questão que politicamente as pessoas brigam sobre os refugiados da Síria e tudo mais, mas nós estamos ali para servir, porque a gente quer ajudar. Pelo desempenho das missões, a igreja lá de San Diego, a gente ajuda, a gente envia dinheiro, a gente envia pessoas para o México, para o Oriente Médio, para as Filipinas, porque nós queremos fazer de tudo para Deus ser glorificado. Porque a gente tem fé, a gente quer família sólida, a gente se arrisca nessas coisas, ajudando as pessoas a atravessarem o divórcio, encorajando as pessoas a terem tempo com seus filhos, porque nós queremos fazer uma diferença. E quando nos arriscamos por Deus, por fé, o que acontece? A gente faz uma diferença.
fé é assim. Você se arrisca ao ponto de pessoas acusarem você de ser cristão? Entendeu? Que quando você se põe aí na frente, quando você fala das coisas, então aí as pessoas podem te criticar. Pessoas podem te criticar porque você fala da sua fé. Você arrisca para novas coisas. Eu acredito que Deus nos abençoa quando a gente arrisca. Então, eu estava lá nos Estados Unidos, tinha me formado na faculdade e tudo mais, e eu queria vir aqui para o Brasil. Eu te falo, meus pais não estavam muito animados de eu deixar o meu país, vir para um outro país que eles não conheciam e tudo mais. Nada contra o Brasil, mas eles não queriam que eu viesse. Eu estava me arriscando na vida deles. Você não conhece eles, você não tem corrupção, tem isso, tem aquilo lá, né? E a gente fala, claro, mas Deus, a gente quer anunciar Deus, a gente quer fazer. O que eu decidi fazer era um risco, e não agradava aos meus pais. Mas eu vim. Agora, deixa eu falar, uns 20 e tantos anos depois, então a gente estava lá em São Paulo, em 2005 mais ou menos, a gente voltou para os Estados Unidos. E, na verdade, não foi... nesse caso, meus pais estavam bem mais felizes. Mas o pessoal do Brasil não estava tão feliz que a gente estava voltando lá para os Estados Unidos. Mas a gente estava vendo ali, então eu fui lá para Oklahoma City. Mas eu fui lá porque eu senti que Deus estava me chamando por questões específicas. Então a gente saiu faz 4 anos de Oklahoma City, a gente foi para Califórnia, porque a gente sentiu que Deus estava nos chamando. E aí então isso animou as pessoas de lá. Nem tanto a mim, porque eu estava mais próximo da minha família lá em Oklahoma do que na Califórnia. Mas eu sentia que Deus estava nos chamando, então de novo, eu vou arriscar, vou sacrificar, que Deus vai me abençoar. Deus vai usar isso tudo. E a gente vê, gente, fé se arrisca. E eu quero chamar a cada um de vocês aqui a arriscar, faz coisas que não são a mesma rotina. Se você se arrisca, Deus vai te abençoar. A última coisa que eu quero ler aqui é Josué capítulo 4. Vamos lá, meu irmão. Eu esqueci de olhar aqui. Então, capítulo 4, vamos começar aqui em versículo 18. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do 1º mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como o Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até o que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Quem tem fé aponta para Deus. Quem tem fé, a gente vê quando Josué ele atravessou o Rio Jordão, o que ele fez? Ele tirou pedras lá do rio, ele colocou lá do outro lado do rio, colocou um monte de pedras lá, ele colocou lá como um monumento, como uma lembrança de que Deus tinha feito coisas incríveis. Ele queria
que todos os povos, que qualquer um que passasse ali soubessem que Deus era poderoso, que Deus era bondoso. Ele queria que todos soubessem. Quem tem fé faz coisas que vão ajudar outras pessoas a acreditarem no Deus vivo. Deus é poderoso, Ele nos liberta. O que você está fazendo para que o mundo saiba? Você está simplesmente vivendo sua vidinha todo dia, ou você está com um plano, você está com uma meta, você está pensando, puxa, eu quero fazer uma diferença, eu quero que todos saibam do Deus grande, maravilhoso, impressionante que eu tenho. Talvez você esteja pensando nas pessoas, talvez seja difícil você pensar em anunciar isso para as outras pessoas. Então, o que você está fazendo para lembrar você do Deus grande e maravilhoso que você tem? Gente, tem que começar com nós mesmos. Para a nossa fé crescer, a gente tem que fazer coisas. A gente tem que ler as Escrituras. Talvez você esteja aqui visitando hoje e você não conhece muito a Deus. Cresça na sua fé, lendo, conhecendo. Peça para alguém te ensinar mais. Talvez você seja um discípulo. Por favor, abra sua vida para as pessoas. Seja mais profundo nessas coisas para que você cresça. Leia livros, deixe versos escritos assim, espalhados na sua casa. Mas lembre-se de que seu Deus é o grande, maravilhoso, bondoso, poderoso e justo. Eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas. Sabe, eu estou muito orgulhoso da juventude de hoje. Nós temos um solteiro lá em nossa região que ele era engenheiro, mas ele largou o emprego dele por um ano porque ele foi para Sri Lanka, né, ele foi para lá, ele queria passar um ano lá só para ajudar e... Puxa, por fé, que ele quer causar um impacto, ele se arrisca, ele quer lá, ele quer que outras pessoas saibam. Eu fico super feliz sobre, talvez vocês saibam, né, do grupo Mapa que estão fazendo assim aqui em Brasília, em São Paulo. Então, universitários estão aprendendo, crescendo. Acho que Marcos está pensando e orando para alguém vir aqui para ajudar os universitários também. Mas tem gente que está babando para poder causar um impacto, para poder ajudar outras pessoas, para que todo mundo saiba. A pílula, marcar no seu alarme, essas coisas assim. Gente, isso é o que vocês estão fazendo para crescer. Tem alguém aqui que já assistiu coisas da Guerra nas Estrelas? Alguns de vocês são fãs? Bem, no episódio 4, que era o primeiro inicial, então havia um holograma então, da princesa Leia, e ela está lá e ela fala: ajude-nos, Obi-Wan Kenobi, você é a nossa única esperança. Então, quem é fã da Guerra nas Estrelas, então então ajude-nos, você é a única esperança que nós temos. Gente, as pessoas, nós somos a esperança deste povo. Você acredita nisso? E se a princesa Leia viesse a você e disse: ajude-nos, Léo, ajude-nos, Maia, ajude-nos, João. Porque dizendo, você é a esperança deste povo. Nós precisamos realmente ter essa ideia. As pessoas vão saber se nós brilharmos. Se nós brilharmos sendo bons vizinhos, tratando bem os nossos vizinhos, convidando-os para comer nossas coisas. Se nós somos excelentes funcionários, nos dedicando, mas mesmo que ninguém esteja nos cobrando, a gente está servindo, a gente dedicando-nos aos nossos familiares. Se nós brilharmos, pessoas vão saber. Se nós falarmos, pessoas vão saber. Gente, nós precisamos entregar convites, nós precisamos falar de nossas leituras, a gente precisa falar dos pensamentos, das amizades que a gente tem, que Deus tem nos dado. Nós temos que compartilhar isso. Quando nós fizemos isso, muitas pessoas vão saber do Deus
eterno que nós temos. Então, terminando, eu só queria dar um resumo aqui, o que a gente tem falado. A fé, quem tem fé, acredita no Deus poderoso, no Deus bondoso. Quem tem fé, pensa mais no que Deus deseja do que as pessoas pensam. E vai atrás. E quem tem fé, vive pela missão. Ele acredita e o que faz e o que fala faz uma diferença. Então eu quero inspirar cada um aqui hoje para ser como os espiões, para ser como Raabe e ser as pessoas que conquistaram a terra prometida. Tenha essa fé no nosso Deus eterno para poder ter um impacto neste mundo. Vamos terminar com uma oração. Não sei se vai ter uma música ou o que vai ter depois. Ok, então vai ter uns avisos. Vamos fazer uma oração e aí vai ter mais uns avisos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bondoso. O Senhor é poderoso. Pai, o Senhor criou o mundo com uma palavra. Pai, o Senhor sustenta o mundo até hoje. Muito obrigado, porque vivemos numa região tão linda aqui em Minas Gerais. Pai, muito obrigado que o Senhor tem trazido a sua palavra para nós. Pai, ajude-nos a nos arrepender, ajude-nos a arriscar por Ti. O Senhor merece. E Pai, eu sei que cada pessoa aqui pode ter um impacto numa pessoa próxima delas. Pai, muito obrigado por cada indivíduo aqui, quem está nos visitando e quem já deu a sua vida para Ti. Muito obrigado, dê-nos união, dê-nos força, e é no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.